Fluminense entra em briga com o Porto, desfalque importante, Germancano de volta e jogador fora do Fluminense para a próxima rodada. Fala, rapaziada do BTB Esportes, tudo bem? Uma boa tarde, eu me chamo Yuri Duque e já estou preparado para mais um giro de notícias do Fluminense na tarde desta quinta-feira aqui na tela do BTB Esportes. Mas antes, é muito importante, cara, vai deixando seu like, vai deixando seu comentário, compartilha para todo mundo, porque hoje tem muita informação sobre o Fluminense Futebol Clube e você vai ficar 100% informado, 100% antenado aqui na tela do BTB Esportes. Também se inscreva no nosso canal, porque dessa maneira você não perde transmissão dos jogos, chegada de jogador e esses giros de notícias que saem todos os dias nesse mesmo horário. Sem mais delongas, vamos às informações. A primeira, Fluminense briga com o Porto. Cara, essa história está dando o que falar nas redes sociais tricolores durante aí esses últimos 2 dias, mas eu vou te trazer esse informativo completo para você ficar sabendo de tudo que está acontecendo sobre essa história que envolve o Evanilson. Para você que não sabe, que não viu, o Porto acertou a venda do Evanilson para o Bournemouth da Inglaterra. Só que o Fluminense, teoricamente, teria uma porcentagem de lucro em cima dessa transferência. Só que, cara, houve ali toda uma discussão, todo um parâmetro, porque segundo o Porto, não existe uma cláusula contratual que diz que o Fluminense ainda tem esse percentual. Segundo a equipe de Portugal, eles teriam adquirido em uma transferência sigilosa essa outra parte do Flusão. Vou explicar um pouquinho melhor. Vamos lá. O Fluminense, segundo eles, na época, quando o Evanilson foi vendido, a equipe tricolor carioca soltou uma nota informando de que nessa venda, o Fluminense ainda teria 6% dos direitos econômicos do jogador, ou seja, numa futura venda, além da porcentagem por ser clube matriz estar divulgando o jogador ao futebol europeu, o Fluminense teria também uma cláusula de 6% dos direitos econômicos. Porém, segundo o Porto, eles afirmam que compraram o restante desse percentual. O Porto tinha 94% dos direitos econômicos do jogador e o Fluminense tinha 6%. Segundo o Porto, houve ali a compra dessa pequena porcentagem que restou à equipe carioca em uma negociação sigilosa. Até o momento o Fluminense não se prontificou, não se notificou e nem falou nada, não soltou nenhuma nota em relação a essa informação dita pela equipe de Portugal. Segundo o jornalista Bruno Andrade, ele explicou no X aí exatamente como foi essa situação da transferência, inclusive dizendo ali que realmente o Porto pode ter aí esses 100% dos direitos econômicos do jogador. Eu vou deixar os prints aqui do lado para você poder ir acompanhando tudo que o jornalista Bruno Andrade trouxe ali no X como apuração dele, para você poder ir vendo os prints aqui e ir tirando as suas próprias conclusões. Com isso, o Fluminense até tem uma porcentagem econômica, só que essa porcentagem fica apenas em relação ali ao mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Esse mecanismo que é ali da equipe que revelou o Evanilson, abre aspas, é claro, ao cenário mundial. E aí o Fluminense levaria ali 9 milhões como clube formador do atleta. Só que no caso, torcedor, o Fluminense lucraria mais com essa venda. Poderia ganhar até mais dinheiro em relação a esse potencial de transferência do jogador ao futebol inglês. E aí fica agora o questionamento. Presidente Mário Bittencourt, tá na hora de você se pronunciar, tá na hora de você colocar a boca no trombone, falar a verdade, dizer a todos o que realmente aconteceu. Essa venda sigilosa aconteceu? Se sim, diga ao público, diga à torcida do Fluminense, porque dessa maneira você vai trabalhar com clareza e honestidade, e o torcedor não vai ficar cobrando algo que realmente está certo perante a lei. Agora, se há algo de errado, é o momento do presidente falar e cobrar o Porto, porque isso pode ser sim uma mentira, já que numa negociação sigilosa que nada foi vazado, na perda de um percentual de um jogador importante, numa grande transferência para uma grande equipe europeia, fica esse questionamento aí para o torcedor do Flusão. Seguindo com o giro de notícias, desfalque importante. Na última semana, depois do duelo contra o Vasco, eu trouxe a informação que o Diogo Barbosa deixou o Estádio Olímpico Newton Santos mancando. E vocês viram esse vídeo que eu coloquei lá nesse giro de notícias, se eu não me engano, ali no domingo. E vocês ficaram 100% informados de que o Diogo Barbosa teria deixado o Estádio Olímpico Newton Santos, inclusive sendo auxiliado por um dos funcionários do Fluminense. Enfim, torcedor, infelizmente foi detectada uma lesão mais grave no lateral esquerdo, Diogo Barbosa. O Fluminense emitiu um comunicado que, após se lesionar no clássico contra o Vasco da Gama no último sábado, o lateral esquerdo passou por uma
artroscopia no joelho direito e a previsão de alta é para quinta-feira. Inclusive, ele já operou o joelho, já houve ali essa cirurgia. No comunicado aqui fica bem explícito. O lateral esquerdo Diogo Barbosa foi submetido na tarde desta quarta-feira a uma artroscopia de joelho direito para tratamento de uma lesão meniscal, ocorrida no sábado na partida contra o Vasco. O procedimento, que foi realizado pela equipe médica do Fluminense, chefiada pelo Dr. Douglas Santos, transcorreu sem problemas e o jogador terá alta na quinta-feira. Só que, torcedor, a previsão de retorno do Diogo Barbosa é de 30 dias. Ou seja, o Fluminense ficará sem um lateral esquerdo de origem. Nos últimos jogos só tem um esquerdinha, que é um cria das divisões de base de Xerém, é um jogador que será opção ali para o técnico Mano Menezes, já que o Marcelo ainda se recupera. A informação que nós temos em apuração aqui do BTB Esportes é que o Marcelo já está em um processo de transição, e o Mano Menezes até sonha em contar com ele na partida contra o Corinthians, mas é algo um pouco improvável. Mas possivelmente nos outros jogos o Marcelo já será opção. E aí eu deixo aqui a pergunta para você, torcedor: o Marcelo tem que tomar a titularidade na posição, ou o esquerdinha tá pedindo passagem e merece essa oportunidade e se manter entre os titulares? O Marcelo, que foi muito criticado, inclusive eu trouxe em outros vídeos aqui em outras semanas, que estaria, abre aspas, acima do peso, e a galera do Fluminense concordou ali um pouco com essa aspas, com o que foi exposto. Seguindo com o giro de notícias, porque não teremos Marcelo possivelmente, mas teremos Germancano de volta. Essa informação que está sendo apurada, inclusive eu trago melhores notícias amanhã, trago ali a informação 100%, mas a grande expectativa e possibilidade do atacante Germancano estar na lista de relacionados para o duelo contra o Corinthians. E convenhamos, torcedor, é uma grande final pela frente para o Fluminense, essa é a realidade. É um Flusão que enfrenta uma equipe do Corinthians em um confronto direto pelo Campeonato Brasileiro. A grande oportunidade do Fluminense sair da zona do rebaixamento, cara. Esse momento que está sendo tão esperado ali pelo torcedor e, convenhamos, sair de vez, sair e não voltar mais. E o Germancano pode se tornar opção na lista entre os relacionados do técnico Mano Menezes. É claro, o Cauã Elias é o titular da posição. Teremos um desfalque muito importante, eu vou trazer essa informação agora nesse giro de notícias, prosseguindo aqui, mas a gente sabe que o Germancano é essa peça muito bem utilizável pelo técnico Mano Menezes e que pode sim aparecer ali futuramente num segundo tempo, entrando numa partida para ajudar ali o Fluminense, até mesmo nessas bolas aéreas. O Cano, que tem essa vantagem, é um jogador que tem essa característica de aparecer bem na área, de se apresentar bem para o passe e consegue desenvolver aí essas jogadas de maneira muito bem elaborada. E o Mano Menezes, que quer utilizar o Germancano em alto nível, lembrando que o Cano tá basicamente aí um longo tempo sem conseguir jogar com grandes atuações, já não marca há bastante tempo. É um jogador que tem essa característica de fazer muitos gols, mas esteve ali no seu melhor auge ao comando do técnico Fernando Diniz. Agora o Mano Menezes, que comanda a equipe. O Cano não conseguiu ainda desenvolver um grande futebol, até porque segue numa sequência muito grande de lesões e tá se recuperando aí nas etapas finais de um trauma, mas pode aparecer aí nesse ataque tricolor. Há um burburinho, torcedor, você pode até ter visto essa notícia nas redes sociais, que o Cano está tendo uma ajuda de um tratamento psicológico por conta dessa fase que ele está vivendo. A apuração do BTB Esportes não confirmou algo parecido com isso, tá? Tentei conversar com alguns nomes do Fluminense. Essa informação a mim de que o Cano vive um momento complicado psicologicamente. Ele, que mora com a sua família no Brasil, sempre teve esse desenvolvimento. Não mora no Rio de hoje, já mora no Rio há bastante tempo, desde que veio ao Vasco da Gama ali em meados de 2020. É um jogador que tem essa característica de ser um pouco mais calado, características argentinas, mas com a torcida do Fluminense, com o elenco tricolor, conseguiu se identificar de uma maneira absurda. Mas é um jogador ali que a galera acaba ficou questionando em relação até mesmo o desenvolvimento e a melhora psicológica do atacante tricolor. Seguindo com o giro de notícias, jogador fora do Flu para duelo pelo Brasileirão. Eu tô falando do John Arias, rapaziada. O John Arias está suspenso para a partida contra o Corinthians. Notícia essa que deixa o coração do torcedor do Fluminense mais acelerado, deixa o torcedor do Fluminense mais nervoso. O John Arias, que é essa peça tão importante para o ataque tricolor, convenhamos, para o elenco tricolor por completo, porque ele é essa válvula de escape, esse jogador de velocidade, que se apresenta, que faz gols, que tem esse faro
ofensivo, ele não estará na partida contra o Corinthians, cara. A gente ainda não sabe qual é o modelo de apresentação que o Mano Menezes vai propor ao elenco, mas a expectativa é que o Lima apareça entre os titulares, talvez fazendo uma função um pouco mais centralizada. Lembrando que o Keno fez uma péssima partida e não deve aparecer entre os titulares para esse duelo contra o Corinthians. Então o John Arias é essa grande baixa aí da equipe tricolor para essa grande final no Campeonato Brasileiro. O Fluminense tem que sair da zona e convenhamos, torcedor, e torcemos, vai sair da zona do rebaixamento. Galera, vai chegando ao fim mais um giro de notícias do Fluminense Futebol Clube aqui na tela do BTB Esportes nesta quinta-feira, ensolarada no Rio de Janeiro. Peço para que você deixe seu like, compartilhe esse nosso vídeo, esse nosso giro de notícias e também comente a sua opinião aqui embaixo. Eu quero saber o que você achou sobre esse informativo do Flusão. Também não se esqueça de me seguir nas redes sociais, @eu_Yuri, também seguir o BTB Esportes nas redes sociais, @BTB Esportes. Você vai encontrar a gente por lá. Eu me despeço de mais desse conteúdo. Muito obrigado para você que acompanhou até aqui e tchau, tchau.